Olá, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouco deste assunto bastante instigante, bastante novo para nós, em voga, né, e cada vez mais a sociedade despertando para a importância dos insumos biológicos. E na agricultura não é diferente, né? Nós fazemos uso desses insumos biológicos, ou bioinsumos, como queiram, e dentro dessa gama de insumos biológicos, nós podemos dizer aí que temos vários grupos de organismos, né, desde micro-organismos, aí, passando por bactérias, fungos, vírus, até macro-organismos, né, como insetos, ácaros, extratos de plantas, né, todos esses seres, né, todos esses produtos biológicos, eles vão ter aí algum potencial para uso nos sistemas de produção, né. E quando nós usamos esses insumos biológicos nos sistemas de produção, nós muitas vezes contribuímos para redução de impactos ambientais, nós temos aí um sistema de produção mais sustentável em substituição a insumos químicos tradicionais, por exemplo, né? E dessa maneira produzir com mais sustentabilidade e, inclusive, aumentando a eficiência dos processos produtivos, né? E uma vez aumentando a eficiência dos processos produtivos, a gente consegue, por exemplo, produzir mais em menos área, né? E isso é um aspecto bastante importante no que se refere à diminuição de pressão sobre novas áreas. Se eu consigo ser mais eficiente, produzindo mais, com insumos biológicos, em complementação ou substituição aos insumos convencionais, eu diminuo a pressão sobre novas áreas, né? Então, por exemplo, os exemplos que eu vou trazer aqui, né, são na área de insumos biológicos para a agricultura, né? Nós temos aqui nos nossos sistemas de produção, por exemplo, de soja, né, na nossa principal produto de exportação, nós conseguimos, por exemplo, suprir toda a demanda de nitrogênio, que é o principal nutriente demandado pela cultura, né, ou pelo menos a sua maior parte, né, um pouco vem do solo, que a planta absorve, mas a gente consegue suprir por meio de micro-organismos, por meio de micro-organismos benéficos, que a gente isolou do ambiente, dos sistemas de produção, ou sistemas nativos, e colocamos isso à disposição da cultura na forma de um insumo biológico de baixo impacto ambiental, de baixo custo, e aumentando a eficiência do processo produtivo, né? O principal exemplo, o caso mais bem sucedido, é o da soja, até o momento, mas o uso de insumos biológicos dentro de um contexto de uma bioeconomia cada vez mais crescente, ele vem aumentando no mundo todo, né? E no Brasil não é diferente, né? O uso de insumos biológicos nos sistemas de produção, eles vêm aumentando a casa aí de 2 dígitos ao ano, né? Por exemplo, os inoculantes empregados na cultura da soja são aí já comercializados na ordem de mais de 100 milhões de doses desses insumos biológicos para a produção, para o sistema de produção de soja, né? E a gente também tem expandido esses insumos e outros insumos biológicos para outras culturas, como, por exemplo, para o sistema de produção de milho, né? Recentemente, nós lançamos aqui uma tecnologia de uso de uma segunda bactéria para inocular milho, né? Até então, a gente praticamente conhecia muito a inoculação de leguminosas, o uso desse bioinsumo aí para leguminosas, né? Mas recentemente, né, digo, cerca de 10 anos, a gente já vem usando esse insumo aí, recomendando para inoculação de milho. O que ele faz? Ele não substitui o fertilizante nitrogenado, como acontece na cultura da soja, mas ele aumenta a eficiência de uso do fertilizante, né? Aumentando a eficiência de uso do fertilizante, ele diminui as chances de perdas, por exemplo, do nitrogênio que é colocado na cultura do milho, né?
Então, de forma que, aumentando a eficiência de uso desse fertilizante pela gramínea, a gente consegue fazer uma redução de dose, né? Eu posso produzir a mesma coisa, ou até mais, com menos fertilizante. Então, isso poupa o ambiente, poupa terra, né? Essas tecnologias que nós empregamos, esses recursos biológicos, aumentando a eficiência do sistema produtivo, nós chamamos de tecnologias poupa-terra. Por que nós chamamos de tecnologias poupa-terra? Porque, aumentando a eficiência do processo produtivo, como disse há pouco, a gente consegue produzir o mesmo ou até mais na mesma área, diminuindo produção, ou melhor, diminuindo a pressão sobre novas áreas, né? Então, isso diminui o impacto aí, nas áreas de produção. Um outro exemplo, né, de insumo aí, de bioinsumo, que a gente pode contribuir para os sistemas produtivos. O Brasil tem hoje cerca de 180 milhões de hectares de pastagens. Uma boa parte dessas pastagens estão num certo grau, num certo nível de degradação, né? São pastagens com baixo potencial de suporte, com baixa capacidade de fornecimento de alimento para o gado, né? Nós podemos reformar essas pastagens já degradadas usando insumos biológicos nesse processo de recuperação e aumentando a eficiência produtiva, né? Hoje, usando algumas bactérias que a pesquisa selecionou e colocou à disposição do produtor, nós conseguimos aumentar a eficiência de aproveitamento dos nutrientes também nas pastagens, aumentando a produção de biomassa, né, de forragem, da ordem de 10%, 20%, e o teor de proteínas também da ordem de 10%, ou seja, eu consigo ter uma taxa de lotação maior numa mesma área, porque a forragem que está ali, ela consegue produzir mais com a ajuda dos micro-organismos benéficos que a gente coloca para auxiliar a planta a ser mais eficiente nesse sistema de produção, né? Então, nesse aspecto também, por exemplo, um cálculo rápido aí fazendo, né? Se a gente recuperar as nossas pastagens e torná-las mais produtivas, isso não é muito difícil de se fazer, nós podemos aí liberar de cara cerca de 30 milhões de hectares de áreas de pastagens para serem ocupados com áreas de produção de grãos, sem precisar derrubar uma árvore sequer. Então, nós podemos aumentar aí a nossa área de cultivos anuais, cultivos de grãos, para várias culturas, avançando apenas em cima de pastagens que acabam liberando área, porque com a reforma, com o uso de insumos adequados, inclusive insumos biológicos, conseguem se tornar mais eficientes, né, produzir mais na mesma área. E tudo isso, então, contribui, novamente, né, para diminuir a pressão sobre novas áreas. E nós chamamos isso, então, de tecnologias poupa-terra, né? Hoje, se a gente quisesse manter os níveis de produtividade com o potencial produtivo que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, nós precisaríamos praticamente o dobro de área para a produção de grãos. Graças à evolução tecnológica que nós vimos conseguindo nos últimos anos, aumentando os níveis de produtividade por melhores práticas de manejo, de solo, de culturas, né, uso de insumos biológicos, uso racional de fertilizantes e corretivos, né, nós conseguimos aumentar a eficiência do sistema produtivo e, com isso, produzir mais em menos área. E essa tecnologia, né, esse avanço dos sistemas produtivos no Brasil vem aumentando ao longo dos anos, né? A ciência brasileira ela vem trabalhando, né, para buscar cada vez mais aumentar a eficiência dos nossos sistemas de produção. E isso, obviamente, vai resultar em menos demanda por áreas e, consequentemente, economizando, né, salvando, né, o que a gente chama de poupando terra, né? Então, tudo isso às custas dessas tecnologias. E os insumos biológicos, eles estão aí como ferramentas
para ajudar nesse sistema, aumentando a eficiência de uso de fertilizantes, aumentando, substituindo ou complementando os insumos químicos, como mesmo agrotóxicos, nos sistemas de produção, né? Por exemplo, nós temos aí vários vírus, bactérias, fungos, que podem ser utilizados para a produção agrícola, né, em substituição ou complementação dos insumos convencionais. E onde que a gente busca esses insumos? A gente busca isso nos nossos ambientes naturais, né? É ali que a gente vai prospectar esses micro-organismos, fazer a busca daqueles isolados mais eficientes, né, para podermos trabalhar ali nos sistemas de produção, né? Então, é um trabalho incansável, né, que a ciência faz, constante, na busca e prospecção desses micro-organismos, na sua caracterização, né, e disponibilização depois para a indústria e para o produtor para usar nos seus sistemas produtivos.